Olá pessoal, hoje vamos explorar o espaço urbano de Luzimangues, um distrito que faz parte do município de Porto Nacional, no Tocantins. Nesse vídeo, vamos entender as transformações que aconteceram ao longo dos anos, desde suas raízes históricas até o rápido crescimento urbano que vivenciamos atualmente. Vamos discutir neste vídeo os principais desafios enfrentados pelos moradores, como a falta de planejamento urbano e a especulação imobiliária, e como esses fatores afetam na vida dos moradores. Preparem-se para descobrir como o espaço urbano de Luzimangues reflete nas dinâmicas de crescimento e desenvolvimento das cidades brasileiras. Sejam bem-vindos ao Luzimangues, situado à margem direita do rio Tocantins, próximo à capital Palmas, e é acessível pela Ponte da Amizade e Integração Fernando Henrique Cardoso. A região tem crescido devido à sua proximidade com a capital Palmas, oferecendo uma alternativa de moradia e desenvolvimento comercial. Além disso, a localização estratégica nas proximidades da BR-153 e o acesso ao lago formado pela usina hidroelétrica Luiz Eduardo Magalhães tornam Luzimangues um ponto estratégico de interesse para investimento e também para a expansão imobiliária. Aqui estamos na primeira escola municipal do Luzimangues, que leva o nome da sua fundadora, Maria de Melo Souza. Ela é responsável, em meados da década de 80, por ser a precursora da formação dos primeiros núcleos urbanos aqui da região. A formação do distrito Luzimangues é marcada por eventos históricos e estratégicos, principalmente a partir da criação do Estado do Tocantins, em 1988, e pela instalação de Palmas como capital do Estado, em 1989. Oficialmente, Luzimangues leva o título de distrito em 1993. Primeiramente, chamado de Mangues ou Santa Luzia, por conta dos rios que cortam aqui a região. Em 94, passou a ser chamado de Luzimangues, consolidando-se como um polo de expansão, devido aos valores mais acessíveis de terrenos em comparação a Palmas e pela expansão habitacional. A transformação drástica pela qual passou e vem passando Luzimangues nos últimos 10 anos tem a ver com a exploração imobiliária que se irradiou a partir da rodovia TO-080. Na época, o loteador não era obrigado a adotar o empreendimento de infraestrutura como asfalto e rede de esgoto, e o setor caiu em descrédito. Em 2004, apareceu o Portal do Lago. Efetivamente, o primeiro loteamento com a cara de Luzimangues teria. Porém, mesmo em 2024, o bairro Portal do Lago ainda carece de serviços básicos como iluminação pública. Luzimangues tem passado por um crescimento rápido nos últimos anos. Isso ocorreu devido à expansão do agronegócio e à valorização imobiliária. Mas esse desenvolvimento acelerado não veio acompanhado de um planejamento urbano. Isso acarretou em diversos problemas. Entre eles está a falta de água em algumas regiões, rede elétrica precária e a escassez da malha de transporte público. Outro problema significativo é a dependência da capital Palmas, uma vez que o município de Porto Nacional não oferece uma estrutura de saúde e educação suficiente para a população local. Isso faz com que a população dessa região fique ainda mais dependente da capital Palmas. Isso obriga muitos moradores a se deslocarem para a capital diariamente, sobrecarregando alguns serviços como o de transporte público e alguns serviços sociais. Luzimangues se encaixa em alguns termos urbanos, sendo um deles o movimento pendular, já que a maioria dos moradores daqui da região se deslocam para Palmas, muitas vezes por causa do trabalho. Com isso, aqui o distrito leva o nome de Cidade Dormitório, já que a maioria dos trabalhadores só voltam para cá no final do expediente, que é para dormir. Outros dois termos que o distrito se encaixa é na expansão urbana e na urbanização. Na expansão urbana, pelo Luzimangues crescer longe dos centros urbanos, e na urbanização pelo boom de moradias após o lago da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Estamos aqui com Edson Gonzaga, um dos moradores daqui do Luzimangues, está aqui desde 2013, e vamos falar um pouco mais da história recente do Luzimangues. Boa noite. Antes, uma pergunta. Quais foram as transformações recentes aqui do distrito que foram mais significativas para você?
Maria Eduarda, boa noite. Desde a minha chegada aqui, que foi em 2013, quando eu vim morar aqui, o que eu vejo de mais significativo de mudanças no distrito de Luzimangues é o comércio. Porque desde a minha chegada não tinha muitas opções de supermercados, de lanchonete, lojas. E hoje eu vejo um diferencial muito grande hoje quanto ao comércio, ao crescimento comercial. Certo, certo. Agora sobre como o senhor descreve a comunidade do Luzimangues. É uma vizinhança unida? O que o senhor acha? Hoje a comunidade do Luzimangues, ela é feita na sua grande maioria de gente que saiu do aluguel da capital e ele veio construir a sua casa aqui. Ele veio entre aspas, fugindo do aluguel. E eu vejo uma união em vários quesitos, desde as eleições, porque aqui se elege número bom de vereadores. Vejo a união quantos moradores eles buscam melhorias. Eu já vi muita união quanto a isso. Então, o que eu vejo mais de união é em busca de direitos. Agora, sobre as opções de escolas, a estrutura da saúde aqui do distrito de Luzimangues, o senhor está satisfeito? Hoje, no quesito, vamos, educação. Hoje o distrito deixa muito a desejar. Tanto pelas escolas, pela quantidade de escolas, que ainda falta muito. Ainda não existe uma creche aqui. O morador do Luzimangues, ele precisa deixar o filho dele com uma amiga, com uma vizinha, com a mãe, porque não existe um lugar para onde ele deixar que seja do município. As escolas ainda precisa de um número maior hoje. A saúde, existe o básico. Então, o morador do Luzimangues, ele precisa sair do Luzimangues para ele busque saúde em outros lugares. Então, é deficiente. Uma dependência bastante grande, principalmente de Palmas, né? Porque é o mais próximo. Isso mesmo. Ele desloca, ele anda entre 8 e 10 quilômetros e ele busca isso em outro lugar, lá na capital. Agora sobre os serviços básicos. Água, luz, esgoto. Qual o seu nível de satisfação? E o que o senhor acha que deve melhorar aqui quanto à gestão aí de Porto Nacional? Olha, vamos aqui quanto à água. É uma deficiência enorme. Existe falta de água, a qualidade da água não é boa. Quando falta água, demora muito até que arrume, que volte. A esgoto. Raríssimos lugares do Luzimangues existe esgoto. Por um exemplo, na minha rua não existe. Quanto à luz, a iluminação pública já melhorou muito. Era pior, mas houve uma melhora. Mas ainda precisa andar muito ainda, está muito longe ainda. Certo. Antes, como você se locomove pela cidade e se for, por acaso, por transporte particular, o senhor conhece alguém que anda de transporte público e, se sim, pode dar um feedback sobre o transporte oferecido aqui para o distrito? Eu não utilizo ônibus aqui, mas existe amigos, conheço gente que utiliza e os relatos que eu ouço que é de má qualidade. E o que eu vejo, né? Eu vejo ônibus velhos,
Eu não vejo um abrigo aonde que aguarde esse ônibus, que do sol, da chuva. O que eu vejo e o que eu ouço é que é de má qualidade. Certo. Agora, quais são os principais desafios que você enfrenta como morador aqui do Luzimangues? Olha, eu vejo hoje que um dos desafios do Luzimangues é a segurança, porque o Estado ele é omisso aqui, saúde, o ensino é deficiente. Por um exemplo, eu dirigindo nas ruas do Luzimangues, não existe uma sinalização, quase que não existe. Então eu vejo que ainda existe muito ainda que precisa fazer no Luzimangues ainda. Praticamente o nosso governo ainda não chegou aqui ainda. Certo. Agora, no final, né, tem alguma mensagem que você quer deixar aqui para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão assistindo aqui ao nosso vídeo, sobre aqui o Luzimangues, suas considerações finais? Olha, quando eu vim morar aqui, foram muitos desafios, mas entre isso tem um ganho de qualidade de vida. Sou muito feliz aqui e eu digo que isso daqui ainda vai virar uma das maiores cidades da região ainda. Então eu creio que vai melhorar muito ainda. E isso que o seu Edson falou não fica só no sonho. Realmente o Luzimangues é um dos distritos que mais cresce aqui no estado do Tocantins. Então, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, maravilhosa inclusive, e muito obrigado, viu? Obrigado.